Uzias viver um novo tempo na vida dele, algo precisou acontecer. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like, que é muito importante para o canal, e compartilhe os nossos vídeos, e nós veremos sobre este acontecimento logo após a nossa vinheta. E aquele acontecimento mudou totalmente a vida de Isaías. Vamos ao nosso tema, vivendo um novo tempo. Nosso texto base está em Isaías capítulo 6, verso 1, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Olha que experiência tremenda! E o rei Uzias, ele foi um grande rei em Judá. Ele começou a reinar com 16 anos, ele reinou 52 anos, ele era um rei muito querido pelo povo. Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 3, tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. Ele foi um rei que Deus fez prosperar, porque Uzias, ele buscava o Senhor no tempo em que o sacerdote Zacarias estava vivo, segundo Crônicas, capítulo 26, verso 5, porque Deus ia buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar, para a gente entender que é Deus que nos faz prosperar, é Deus que nos dá a vitória. Uzias fazia jus ao significado do nome dele. O nome de Uzias significava Jeová é minha força. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos o salmista Davi mostrando que quem tem o Senhor como sua força é alguém que confia nele e recebe dele o seu favor, por exemplo, a alegria e a salvação. Vamos conferir Salmos 28, verso 7, verso 8. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou, e com o meu cântico eu o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Como é bom nós temos no Senhor o lugar que encontramos força, porque o Senhor é ele que nos sustenta, é ele que nos fortalece, ele é a nossa fortaleza, o nosso escudo. E após a morte do sacerdote Zacarias, o rei Uzias já estava numa situação tranquila, o reino dele já estava estabelecido, ele já estava sendo conhecido como um grande rei. Aí ele fez algo, ele deixou de buscar o Senhor, ele deixou de ter o Senhor como a sua força. Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 16, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. A soberba de Uzias fez ele achar que ele podia fazer o que ele quisesse. Mas isso trouxe a ele uma grande consequência. Ele ficou leproso e ele precisou viver isolado até a morte dele. Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte.
e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Na época de Uzias, as pessoas se sentiam protegidos devido ao rei Uzias ter sido um rei muito bom. E Isaías, ele já tinha tido visões do Senhor. Isaías capítulo 1, verso 1, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O Senhor já havia mostrado para Isaías as coisas que estavam acontecendo, e Deus usava Isaías chamando o povo ao arrependimento, mostrando ao povo que eles precisavam buscar cada vez mais conhecimento do Deus Todo-Poderoso. E olha, Deus falava através de Isaías que aquele povo era povo rebelde. Isaías no capítulo 1, verso 2 e verso 3. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Olha que tremendo! O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É Deus falando, o meu povo não me conhece. É quando Deus fala, o meu povo erra por falta de conhecimento. E olha, não conhecem porque não querem se aproximar do Senhor. E quando morre o rei Uzias, aquele rei que foi um bom rei para Judá, ele tinha deixado um exército forte, estruturado. A segurança de Judá era muito forte e o rei Uzias teve uma fama. Essa fama era reconhecida por muitas nações, e a morte dele desestruturou os moradores de Judá, e eles já não serviam a Deus com o coração inteiro. E após a morte dele, então Judá foi se afundando mais e mais na idolatria, em fazer o que desagradava a Deus. Isaías capítulo 1, verso 4. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Olha como o povo não era fácil, e naquele momento de luto, o povo de Judá estava sofrendo. Eles estavam vivendo uma crise muito grande, porque aquele homem em quem eles tinham colocado a sua confiança estava morto. Mas Isaías, ele tomou uma atitude, ele foi ao templo, possivelmente buscar consolo, porque a nação tinha perdido um grande monarca e eles estavam todos vivendo naquela crise. Mas lá no templo algo aconteceu. É revelado a Isaías quem realmente era o verdadeiro rei, como mostrou no nosso texto base. Vamos ver em outra versão, Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado, a aba do seu manto preenchia todo o templo. Isaías, ele teve uma visão que marcou a vida dele, marcou o início do ministério profético dele. Ele viu a glória de Deus, e Jesus, ele nos fala isso em João capítulo 12, verso 41. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso é este que nós servimos. E a morte do rei Uzias trouxe um novo tempo para a vida de Isaías.
Quando Isaías ele olha a glória do Senhor, ele olha para ele mesmo e ele vê quem realmente ele era. Isaías capítulo 6, verso 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A visão que ele teve da glória de Deus fez ele estar consciente de que ele era um homem pecador, e ele sentiu a necessidade dele, que da misericórdia do Senhor. Ele viu que ele precisava do Senhor. Lamentações capítulo 3, verso 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, grande é a fidelidade do nosso Senhor. E Isaías, ele sabia que ele precisava da misericórdia do Senhor, e assim como Isaías, também nós precisamos da misericórdia do Senhor, como Paulo fala em Romanos capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Toda a humanidade pecou, toda a humanidade precisa da misericórdia de Deus. Ainda em Eclesiastes, nós lemos no capítulo 7, verso 20, que nos mostra: contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Ah, mas aí a gente vê como nós precisamos do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é aquele que Isaías profetizou que viria ao mundo. E Isaías falou que o nosso Jesus, ele daria a vida dele para resgatar o povo do pecado. E o profeta Isaías, quando ele entrou no templo, ele viu a glória de Deus, a presença do Senhor estava no templo, e aqueles que reconhecem a necessidade de salvação através do Filho amado do Deus vivo, tem, sabe o que? O Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo, o Espírito do Deus Altíssimo habitando dentro de si. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, Paulo fala: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Aqueles que recebem ao Senhor Jesus passa a ser propriedade exclusiva do nosso Senhor. No templo onde o profeta Isaías entrou, ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Ele olhou e ele viu serafins, é uma classe dos anjos, adorando o verdadeiro Rei e proclamando a santidade e a soberania de Deus. Isaías capítulo 6, o verso 2 e o verso 3, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha Isaías, que ouviu os serafins falando sobre a santidade de Deus. E Isaías, ele falou o que ele viu, o que ele ouviu. Ele ouviu os serafins falando sobre a santidade de Deus, proclamando a soberania do Deus Altíssimo, sim, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E ele viu mais, ele viu o agir de Deus. Isaías capítulo 6, verso 4, que diz: e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Louvado seja Deus. Tem outra versão que fala: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. A fumaça é
era produzida pela glória do nosso Deus, como nós vemos em Apocalipse, no capítulo 15, verso 8, a parte A. E imediatamente o santuário se encheu da fumaça produzida pela glória e o poder de Deus, era a Shekinah de Deus. E naquele encontro, com o reconhecimento de Isaías, que precisava da misericórdia de Deus, Isaías, ele teve os pecados dele perdoados, porque ele teve arrependimento. Isaías capítulo 6, verso 6 e verso 7, porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Que encontro tremendo que ele teve! Ele passou a viver um novo tempo, e este novo tempo foi um tempo aonde ele serviu a Deus. Um novo tempo se iniciou na vida dele. Ele foi chamado por Deus e ele atendeu prontamente a Deus. Isaías capítulo 6, verso 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi pronto a resposta de Isaías ao chamado de Deus. Um novo tempo se iniciou na vida dele, onde ele ouviu a voz do verdadeiro rei que lhe chamou para proclamar a sua palavra. Agora, como um profeta, ele deveria entregar o que Deus mandava, e Deus já havia mostrado para ele que muitas vezes ele não seria ouvido nem atendido e seria até mesmo desprezado. Isaías capítulo 6, verso 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Era um novo tempo na vida do profeta Isaías. Ele passou a viver exclusivamente para o Senhor e proclamando a todos o nascimento, a vinda do Messias. Isaías capítulo 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que encontro maravilhoso! A partir daquele encontro iniciou um novo tempo, tempo onde ele ouvia e obedecia ao Senhor, tempo onde ele vivia na dependência de Deus e vivia confiando no Senhor. Para este novo tempo chegar na vida de Isaías, foi necessário ele ir buscar a presença do verdadeiro rei, foi necessário ele entender a grandeza e a majestade e a viver para a glória do Rei Todo-Poderoso. Mas para que isso acontecesse, foi necessário ele passar por aquela grande dificuldade, foi necessário ele passar pela morte do rei Uzias. Isaías viveu um novo tempo e ele anunciou a chegada de um tempo novo para todos os homens. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Isaías e a visão da glória de Deus, e também sobre o rei Uzias. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.